e compartilhar um pouquinho, né, desta palavra, entendendo que Deus tem ministrado ao nosso coração, isso, aos nossos irmãos então visitantes, aqueles que não são mais de primeira vez. Deus abençoe todos vocês, essa igreja. Nós os recebemos com muita alegria, desejando que o Senhor fale a cada coração. O texto que vamos ler é o texto de Efésios 2, versículos 8 e 9 apenas. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler juntos agora? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina da salvação na teologia reformada, sobretudo na teologia reformada calvinista, que somos nós, né? Ela enfatiza a soberania de Deus na nossa vida, a soberania de Deus na criação, a soberania de Deus em sustentar a sua criação. Nós sabemos que o nosso Deus não só criou todas as coisas, mas Ele rege e sustenta todas as coisas. Se as estrelas estão no firmamento e elas não caem de lá, é porque Deus lá as colocou e Ele as firma lá naquele lugar. Deus escolheu cada um de nós, fez cada um de nós para o seu louvor e a sua glória, e nós precisamos entender que somos guardados pelo Senhor até o fim. Na nossa doutrina também nós temos algo chamado perseverança dos santos, que implica também na soberania de Deus em nós sermos sustentados por Ele até o dia final. Sabemos que se Deus nos deixar só alguns instantes, a gente volta para a lama, não é verdade? Somos totalmente pecadores. A Bíblia diz que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se hoje eu e você conseguimos fazer algo que venha agradar a Deus, conseguimos ter pensamentos ou ações que venha a agradar a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e nos impulsiona e nos capacita a fazer isso para a glória dele. Então a doutrina da eleição ela contrasta muito claramente com aqueles que pensam que eu posso comprar, que eu posso fazer algo para ter a minha salvação, que sou eu que aceito a Jesus e não o contrário. Então nós precisamos entender que a gratuidade da salvação não é por mérito nosso, mas é pela misericórdia divina, é pela graça divina, sem qualquer mérito humano. Por isso que hoje vamos compartilhar um pouquinho e explorar com os irmãos o preço da salvação. Porque, irmãos, é importante a gente pensar nisso. Nós vivemos em um mundo capitalista, né, por natureza. Apesar daqueles que se dizem socialistas e outras, né, coisas, eles também vivem em função do dinheiro. Então tudo é capitalista de uma certa forma. O fato é que quando você pensa, por exemplo, e vai ao supermercado para fazer a sua compra do mês, você já sabe que você tem que levar mais dinheiro do que você levou no mês anterior, senão você não vai comprar as mesmas coisas. Isso aí é muito claro, não é verdade? Porque tudo tem um preço e esse preço é majorado a cada dia. Pois bem, mas quando a gente pensa na salvação, a salvação também teve um preço. Mas esse preço da salvação não tem a ver com o aumento que possa ter amanhã ou depois ou daqui a 20 anos.
porque o preço já foi pago e este preço foi suficiente para que eu e você pudéssemos hoje receber a salvação da parte do Senhor. É bem verdade que a salvação é um ato de Deus, um ato soberano de Deus, através do Espírito Santo, nos fazendo entender justiça, pecado, juízo, e é um ato único de Deus. Isso quer dizer o quê? Você não vai ser salvo duas vezes. Não tem esse negócio, eu fui salvo, agora eu fui salvo de novo, eu vou aceitar Jesus de novo. Não há essa opção. Sabe por quê? Porque o Senhor, uma vez que Ele nos escolheu, nós então, o dia que nós fomos chamados com a chamada santa vocação. Pastor, o que é santa vocação? A santa vocação é a vocação eficaz, isto é o chamado de Deus na mente, no coração do homem perdido, pecador, fazendo-o entender que o Senhor Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Quando a gente entende isso, é porque o Senhor entrou no nosso coração e o Espírito Santo passou a fazer morada. A partir daí, meu irmão e minha irmã, nosso nome está escrito no livro da vida, e então de lá ninguém pode tirar. Isso é muito importante. Mas é preciso a gente considerar algumas coisas em relação ao preço da salvação. E pensando nessa temática, a primeira coisa que nós observamos é que a salvação ela é gratuita. Isto é, a gratuidade da salvação. O texto bíblico de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, ele nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então observe, meus irmãos e irmãs, que a salvação é algo gratuito, mas o fato de ser gratuito para nós não quer dizer que não teve um preço que foi pago. É gratuito hoje para nós, mas alguém pagou o preço, não foi de graça, sabe, foi pela graça. É bem diferente. Pela graça de Deus é hoje gratuito para nós, sim, mas um dia Deus pagou, e pagou um preço alto, um alto preço por amor a cada um de nós. E a Bíblia garante que ninguém tirou a vida de Jesus, são palavras dele: ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou, e faço isso pelos meus amigos. Olha só, deu a vida dele espontaneamente por mim e por você. Meus irmãos, na época do Novo Testamento, a cultura judaica frequentemente enfatizava algo importante, enfatizava que a justiça obtida era através das obras da lei. Bom, não é muito difícil de entender. Lá no Antigo Testamento e até o iníciozinho do Novo Testamento, as pessoas viviam, sob a lei, não é verdade? Quando Jesus deu a vida por nós, Ele disse: eu não vim burlar a lei, eu vim fazer cumprir a lei, eu vim cumprir a lei que o próprio Deus estabeleceu. E Jesus cumpriu a lei que dizia que era preciso sacrifício, sangue derramado, para que houvesse remissão de pecados. Os nossos pecados foram realmente pagos na cruz do Calvário por Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, também no início do Novo Testamento, a lei judaica dizia que era preciso um sacrifício, lei instituída pelo próprio Deus lá com Moisés. Era preciso um sacrifício. E frequentemente isso era enfatizado na mente das pessoas: olha, a justiça é obtida através das obras da lei. E aí Jesus vem e fala assim: agora é graça. Agora você não precisa mais viver debaixo da lei. Mas aí surgiram um povo realmente interessante naquela época, chamado os judaizantes. Quem foram os judaizantes? Os judaizantes foram aquele povo que, apesar de se dizerem crer em Jesus agora como Senhor e Salvador, ainda queriam viver sob o jugo da lei, principalmente no que diz respeito à circuncisão. Eles achavam que a circuncisão precisava continuar sendo executada, apesar de Jesus dizer: isso não precisa mais, apesar de Paulo dizer: isso não precisa mais. Mesmo assim, Paulo teve que contrariar esse povo, escrever várias cartas para que esse povo pudesse entender que agora era tudo debaixo da graça de Deus. Agora, a graça
de Deus não é também uma autorização para pecar. É muito importante pensarmos nisso. Muitas pessoas naquela época, principalmente os romanos, os crentes de Roma, achavam que, então agora eu posso pecar mais, mas negativo. Paulo é muito claro em enfatizar que aquele que um dia foi liberto não pode voltar, para o domínio do pecado. Nós já fomos libertos do domínio do pecado, está lá, em Romanos capítulo 6, mas também fomos libertos da condenação do pecado, está em Romanos 8. Porém, quando você pensa nessa libertação de Jesus que Ele fez por nós, nós também precisamos pensar que um dia Ele vai nos libertar da presença do pecado. Por ora, nós temos a presença do pecado na nossa vida. Então, meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Romanos, ele destaca justamente que a salvação, ela é concedida gratuitamente para nós, pela graça de Deus, e não pode ser obtida através de esforços humanos. E isso reflete a radicalidade da mensagem cristã, em contraste justamente com as práticas religiosas daquela época. E todos pregavam naquela época, a maioria dos lugares que Paulo ia, pregavam que precisava fazer alguma coisa para receber a salvação. Então, o que nós observamos através dos escritos de Paulo é que a salvação, ela é gratuita, porém ela tinha um preço, ela teve um preço que já foi pago. E hoje, você e eu não precisamos pagar preço algum. Pastor, então não preciso fazer nada? Não, aguarde um momento. Você vai ver que precisa fazer alguma coisa, não para ser salvo, mas precisa fazer alguma coisa em decorrência de você ter crido em Jesus, de você ter recebido a sua salvação. Mas um segundo aspecto, da salvação, do preço da salvação, que estamos compartilhando hoje, é justamente o fato de que o preço foi pago por Cristo. Eu não poderia pagar, você não poderia pagar, ninguém poderia pagar. Não haveria sangue suficiente de animais que pudesse pagar o preço para que nós pudéssemos ser redimidos. Bom, você vai lembrar que lá no Antigo Testamento as pessoas vinham de longe, para ir para Jerusalém, para cultuar, para levar as suas ofertas, para levar os seus animais, aqueles animais que foram cuidados durante muito tempo, animais sem defeitos. Por isso também havia muitas pessoas vendendo animais ali. Jesus é prova disso, porque ele, quando expulsou os vendilhões do templo, não pense que não podia fazer nada nas imediações do templo. Não, era comum se vender rolinhas, era comum se vender ovelhas, se vender novilho cevado naquela região, porque as pessoas vinham de longe para estar ali oferecendo. Imagina, você andar um mês a pé pelo deserto, por ruas complicadas, não eram asfaltadas, não tinha carro, não tinha avião, ainda vai trazer uma ovelha na bagagem. Então as pessoas geralmente, quem tinha posses, levava o dinheiro, comprava lá. Isso não era errado. Mas quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, por quê? Porque aquele povo estava vendendo com usura. Lembra o que aconteceu na nossa pandemia? O que aconteceu? O preço do álcool, o gel 70, não é isso? Ficou baratinho, Foi de menos de R$1 a não sei quanto, sabe? Pessoas que acabam explorando isso, Jesus condenou lá. Jesus expulsa aquele povo justamente porque eles estavam ali. Se uma rolinha custava R$2, era vendendo por 50. O cidadão já veio de longe, chegava ali e tinha que comprar, sabe? É igual a pessoa que vai para o estádio de futebol e não compra ingresso. Chega na hora lá, vai comprar na mão do cambista. O cambista vai cobrar barato? Não. Sabe, é importante nós sabermos que o preço foi pago e foi pago por Jesus. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, olha só, que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, o sangue foi derramado, o preço foi pago, e Jesus disse: está consumado. Isso está consumado.
E quando Jesus disse está consumado, Ele nos ligou ao Pai novamente. O Senhor Jesus nos ligou novamente ao Senhor, nos deu novamente livre acesso à graça, livre acesso ao céu, a esse céu, a essa presença divina que nós estávamos destituídos, segundo o texto que nós lemos juntos. Destituídos. Nós não merecíamos nada. Paulo vai dizer porque todos pecaram. Nós pecamos em Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por meio de um só homem veio a redenção, Jesus. 100% homem, 100% Deus. No contexto ali do Império Romano, a ideia de redenção era uma ideia muito conhecida, porque trazia a ideia de comprar a liberdade de alguém. Olha que maravilha! Nós estávamos cativos. A Bíblia diz que nós fomos libertos sendo escravos, isto é, éramos escravos do pecado, para passarmos a ser escravos de Jesus, mas agora não escravos como lá atrás, mas agora escravos por obediência, agora não escravos por subserviência, mas escravos por amor. Na verdade, porque a palavra servo e escravo é a mesma no Novo Testamento. Então nós observamos que agora nós sim somos escravos de Jesus, mas não porque o Senhor nos aprisionou, mas é porque amamos o nosso Deus e queremos estar na sua presença. Então o povo romano, ele conhecia a ideia de comprar a liberdade de alguém, a ideia de redenção. E quando Paulo começa a pregar sobre redenção, sobre o sangue derramado de Cristo Jesus, aquele povo logo limpou com isso, falou, peraí, então realmente tem a ver com comprar a liberdade do escravo. E eles começaram a entender, sabe, essa redenção era familiar, era algo que eles conheciam. E Pedro usa aí essa analogia para mostrar que nós fomos resgatados, não por riquezas materiais, é o texto que acabamos de ler. Não foi pelo vosso fútil procedimento, não foi por prata ou ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Foi Cristo que pagou o preço. Isso ressoava profundamente dos cristãos perseguidos naquela época. Você se lembra que Tiago escreveu a sua carta aos cristãos perseguidos da dispersão? O que foi a dispersão da igreja? Logo após o arrebatamento de Jesus, logo após o Pentecoste, o povo ficou ali, todo mundo juntinho, estava maravilhoso, igual lá naquela questão da Torre de Babel. O povo estava juntinho, mas Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém somente até que do alto sejais revestidos de poder. Depois não vai ficar mais ali não. Depois, é para ir em todo canto pregando o Evangelho. Mas estava tão gostoso, estava tão gostosa aquela comunhão ali, o Espírito Santo estava fazendo um mover maravilhoso, um falava lá, o outro respondia aqui, e era glória, glória, aleluia, todo mundo juntinho, e aí ninguém queria ir embora. O que Deus faz? Deus então vai compelir ali o Império Romano, para que o Império Romano perseguisse com um pouco mais de força, de veemência, e aquele povo agora tem que se espalhar. Tem que se espalhar, e voltam para as suas terras natais, e aí a grande expansão do Evangelho. Tiago, nesse meio tempo, escreve a sua carta, justamente para falar para esses crentes da dispersão, para que eles se mantivessem firmes. O texto que lemos no início, bem-aventurado passades, tende por motivo de felicidade, o passado por várias provações, porque Paulo sabia, Tiago também sabia, que aquele povo agora está passando por muitas provações. Isso realmente trazia consolo muito grande no coração daquelas pessoas, em saber que de verdade o sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado, e que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando aquele povo da dispersão começou a ouvir essas coisas, o coração deles se encheu de ânimo, para que eles pudessem pregar ainda mais o Evangelho, para que pudessem pregar com mais desassombro a palavra de Deus, porque o preço já foi pago por Jesus. Mas há um terceiro aspecto importante também para nós compartilharmos sobre o preço da salvação: a eleição e a chave da salvação. Falar um pouquinho
de eleição é algo importante. Efésios 1, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meus irmãos e irmãs, aqui o apóstolo Paulo vai falar com muita propriedade sobre o fato de termos sido escolhidos, e o texto diz que foi antes da fundação do mundo, mas não simplesmente nos escolheu antes da fundação do mundo, mas nos escolheu com um propósito. Há um propósito na vida do crente, que sejamos santos, isto é, separados, irrepreensíveis perante ele. Paulo, quando vai falar para Timóteo sobre isso, diz assim: olha, que você tenha que ser como alguém perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos estar habilitados para a obra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, lá no contexto judaico, no primeiro século, a ideia de eleição divina, ela era essencial. Por quê? Paulo escreve aos Efésios e destaca que a salvação é um ato soberano de Deus, que escolheu o seu povo, mesmo antes da criação. Mas pastor, isso é complicado para a gente entender nos dias de hoje. Pode ser que seja complicado. Esses dias conversamos com o André sobre isso, né? É complicado entender um Deus que escolheu o seu povo lá, um povo que diz a Bíblia, exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Se você vê, por exemplo, o texto onde diz que o Senhor, os gêmeos não eram nem nascidos, Jacó e Esaú, e o Senhor escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. O texto original diz que o Senhor escolheu Jacó e preferiu Esaú. Mas espera aí, então Deus é injusto? Porque Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, Deus não está fazendo acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque o céu é dele, a salvação é dele, nós somos dele, tudo pertence a ele. Então ele é quem tem o direito de escolher, não nós. Por isso que João, quando escreve sobre isso, lá no capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer o quê? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Olha que coisa interessante. Fomos escolhidos por Deus, mas para dar frutos. Fomos escolhidos por Deus, mas para viver em santidade. Fomos escolhidos por Deus, mas para viver realmente para a glória dele. Viver de modo irrepreensível. Observe que o texto diz que em amor ele nos predestinou para ele. Irmãos, a palavra predestinar, o nome já está falando tudo. Destinar antes de todas as coisas. Isto é, Deus já determinou o nosso destino. Pastor, mas então eu não posso fazer nada para herdar a salvação? Você não precisa fazer nada, porque o Senhor já realmente escolheu aqueles que lhe vão salvar. Então para que eu vou pregar o Evangelho? Para que pregar? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a... Você sabe quem é salvo? Eu não sei. Eu não sei se a minha esposa é salva. Não sei se o Marcelo é salvo. Quero crer que todos que estão aqui somos salvos. Mas eu só posso saber de mim e Deus, mais ninguém. O Senhor diz: o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, me afirmando, me garantindo que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, logo eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu estou salvo. Não é verdade? Mas o Espírito Santo não me garante a sua salvação. Não. Garantindo que eu sou filho. Agora, eu não sei quem é salvo, mas eu sei de uma coisa: aqueles que o Senhor escolheu virão até Deus através da loucura da pregação, disse o apóstolo Paulo. E isso deve nos impulsionar a pregar o Evangelho. Por quê? Porque é através da igreja que aqueles que foram eleitos pelo Senhor lá na eternidade virão e se ajuntarão a nós para um dia subirmos todos juntos para a glória celestial. Então isso é maravilhoso, saber que eu posso contribuir, sabe, para o projeto de Deus de salvação. Eu e você podemos contribuir com isso. Isso é maravilhoso nós pensarmos. Então Paulo, ele destaca a salvação, que é um ato soberano de Deus,
que nos escolheu, e isso enfatiza a absoluta soberania de Deus na nossa vida. Não só na nossa vida, mas também a soberania de Deus na salvação. Isso vai contrastar totalmente, né, com aquelas visões contemporâneas de mérito pessoal, de esforço humano, sabe? Vai contrastar com tudo isso que as pessoas pensavam lá naquela época e que muitos ainda pensam hoje, sabe? Eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, eu dou esmolas, eu ajudo as pessoas. Ou senão, quando acontece alguma coisa com alguém, você fala, mas fulano é tão bonzinho, por que será que aconteceu isso com ele? Irmãos, a palavra de Deus diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não depende de mim, a minha salvação, a não ser que eu tenha que fazer o quê? Fazer progredir a minha salvação. Isto é, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que então esta salvação que eu recebi de graça, ela tenha valor cada vez maior na minha vida. Porque muitos se acomodam, né? Já estou aqui na igreja mesmo, aí senta no banco, não faz mais nada, não prega mais nada, nem se alguém perguntar se ele é crente, ele vai dizer. Isso não é atitude salva. Quando alguém faz umas coisas dessas, é porque na verdade não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, porque ainda não recebeu salvação. Porque o desejo do salvo, o desejo do convertido é pregar o Evangelho, sabe? A predestinação ou a eleição precisa ser um fator motivador e não o contrário. Muitas pessoas por aí afora, elas se escondem atrás dessa doutrina ou de algumas outras, né, para falar assim, então não preciso mais falar nada não, vou ficar quietinho no meu plano. Negativo. Precisamos pregar o Evangelho. E a última coisa, irmãos, para a gente pensar, é a glória de Deus na salvação. A glória de Deus na salvação. Efésios 2:10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só. Feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus, para podermos andar nas obras que Ele preparou para nós. A cultura greco-romana, a ideia de que os seres humanos, né, são criados para realizar boas obras, estava ligada, na verdade, a experiências, ali, as expectativas deles morais, expectativas sociais da época, porque havia uma conotação de que precisavam fazer alguma coisa, era cultural, tanto para os romanos quanto para os gregos. Porém, Paulo, ao escrever aos Efésios, revela que somos criados em Cristo não para a nossa própria salvação, mas para refletir a glória de Deus. Fomos criados para refletir a glória de Deus, e isso sim nos responsabiliza a dar bom testemunho, isso sim nos responsabiliza a pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho. O Senhor preparou de antemão para que nós possamos realizar esta obra. E eu e você precisamos pensar, será que eu tenho realmente reconhecido o preço dessa salvação? Você não precisou pagar nada, mas você precisa trabalhar muito, sabe? Aí eu me lembro do profeta Isaías dizendo, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e a vossa alma viverá. Precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. O Senhor preparou algo especial para nós, mas é preciso que você entenda, né, que houve um preço a ser pago. Então a doutrina da salvação, na teologia reformada para nós, deve nos levar justamente a contemplar o preço inestimável pago por Cristo por cada um de nós. Foi barato não? É de graça? É, mas não foi barato não. Nenhum de nós poderia fazer o que ele fez. Um dos ladrões da cruz, dos salteadores, disse assim, olha, a gente tudo bem, nós estamos aqui, a gente é ladrão, mas ele não fez nada.
No entanto, ele suportou a morte de cruz, suportou a via dolorosa, sabe? Pagou o preço, deu seu sangue, foi escarnecido, humilhado. Mas diz a palavra que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele foi e ele fez o que estava determinado, veio para o que era seu, isto é, morrer a morte de cruz, morrer por nós, pagar o preço pela nossa vida, pela nossa salvação. Mas diz a palavra de Deus que os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, isto é, eu e você, todos quantos vierem até Cristo pela loucura da pregação, sabe, o Senhor deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao mesmo tempo que a doutrina da salvação, ela mostra um preço inestimável, também nos mostra, sabe, que a soberania de Deus é algo maravilhoso. Por isso, quando a gente vê, né, coisas acontecendo nesse mundo tão mal e atribulado, nós podemos crer que cada vez mais está próximo do fim. Pastor, eu estou ouvindo isso desde quando eu era garotinho. Eu também. No entanto, não deixei de crer por causa disso. Jesus virá para buscar a sua igreja. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, meu irmão e minha irmã, que essa compreensão, sabe, do preço que foi pago, nos leve a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nos leve a reconhecer a grandiosidade da obra redentora de Cristo na nossa vida, conforme nós consideramos aí num contexto histórico, cultural, mas que molda a mensagem das Escrituras para nós. Que mensagem é essa? A mensagem que Cristo veio ao mundo, nasceu, lembra do credo? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, e está assentado à destra, à mão direita de Deus Pai, não é isso? Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Olha que interessante, não vai vir mais para salvar ninguém, há de vir para julgar vivos e mortos. Então, meu irmão e minha irmã, que a certeza de salvação esteja presente no seu coração, na sua mente, sabe, no seu homem interior, no seu espírito, para que você possa realmente entender que foi pago um preço, para que você pudesse ter de graça. Alguém pagou, sabe? Alguém pagou. E esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde para que possamos viver conforme a sua vontade.